Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Vamos conversar a partir de agora sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a nossa ADPF, que é mais uma das ações de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade. Dentre as ações típicas do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, nós encontramos a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação própria do sistema brasileiro, não há um instrumento imediatamente similar à ADPF no direito comparado nos demais países, e é uma ação que foi criada pelo Constituinte de 88 e aparece no artigo 102, parágrafo único da redação originária da Constituição, que posteriormente foi renumerado para parágrafo 1º pela emenda constitucional número 3 de 93, de maneira lacônica. A redação constitucional não dá muita clareza sobre esta ação. Diz o artigo 102, parágrafo 1º, na redação atual, o antigo parágrafo único, que a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Então, é um dispositivo lacônico que não diz exatamente o que é esta ação, o que é esta arguição. Diz apenas que é uma ação com este nome, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Diz que é um descumprimento de um preceito fundamental decorrente da Constituição e que será apreciada pelo Supremo na forma da lei. Esta lei é a Lei 9882, que no artigo 1º afirma o seguinte: a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar uma lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Então, aqui nós já temos uma disciplina da ADPF e já temos uma maior clareza sobre o que é esta arguição. Vemos aqui que a ADPF pode ser uma ADPF preventiva, visando evitar uma lesão a um preceito fundamental, ou pode ser uma ADPF repressiva, que tem por objetivo reparar uma lesão já cometida a um preceito fundamental. E é uma lesão que deve resultar, uma lesão ou ameaça lesão, que deve resultar de um ato do poder público. O parágrafo único do artigo 1º diz que caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, inciso 1, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Então, a lei ela serve para aclarar o entendimento acerca da ADPF. A Constituição foi lacônica, mas a lei já vem preenchendo o conteúdo e os objetivos desta ação. Conforme a doutrina, o caput do artigo 1º da Lei 9882, esta disposição que nós estamos vendo aqui na nossa tela, se refere à ADPF autônoma, ao passo em que o inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º se refere à ADPF incidental. A ADPF incidental, cuja existência decorre não apenas deste dispositivo aqui, o inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9882, como também do artigo 6º, parágrafo 1º da mesma lei, que diz que, se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Então, a ADPF incidental, ela pode ser proposta no bojo de um processo em curso perante o Poder Judiciário, quando for relevante
o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Mas o Supremo vai decidir, mesmo na DPF incidental, de forma abstrata, objetiva e principal. Então, no entendimento da doutrina, a arguição incidental, que está referida aqui no parágrafo 1º do artigo 6º, que menciona a possibilidade do relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, essa arguição incidental, ela se vincula ao parágrafo único ao inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º, e isso aqui seria a DPF incidental, ao passo em que o artigo 1º caput diria respeito à DPF autônoma. Mas essa DPF autônoma, como vocês podem ver aqui na parte final do artigo 1º, ela é a DPF que tem por objetivo evitar ou reparar uma lesão a um preceito fundamental resultante de ato do poder público. E essa expressão ato do poder público é uma expressão de larga abrangência. Então, nós podemos concluir que na expressão ato do poder público se incluem também as situações mencionadas no inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º, quando for relevante o fundamento de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Então, embora a doutrina vincule este inciso 1º à DPF incidental, na verdade, isso pode ocorrer também na DPF autônoma. Então, este inciso 1º do parágrafo único, ele se aplica tanto à DPF autônoma quanto à DPF incidental. Diante da atual jurisprudência do Supremo, não faz mais sentido o entendimento doutrinário tradicional que vincula diretamente esse inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9882 à DPF incidental, porque ele se aplica também à DPF autônoma. Mas a gente vai cuidar do objeto da DPF um pouco mais adiante. Por enquanto, vamos tratar das espécies de ADPF, que nós já tangenciamos o tema, que podem ser as seguintes. A doutrina entende que a ADPF pode ser a ADPF autônoma ou a ADPF incidental. E a arguição autônoma, também chamada de principal direta, é aquela prevista no artigo 1º caput, e também nos dias de hoje podemos acrescentar no parágrafo único, inciso 1º da Lei 9882. A arguição autônoma pode ser preventiva, que é uma arguição que tem como objetivo evitar uma lesão a um preceito fundamental resultante de ato de poder público, ou a arguição autônoma pode ser repressiva, quando ela tem o objetivo de reparar a lesão a um preceito fundamental resultante de ato de poder público. A arguição incidental, indireta ou por derivação ou paralela ou por equiparação, é aquela que ocorre incidentalmente a um processo que está em curso no poder judiciário comum nas instâncias inferiores. E a base normativa dela é o artigo 1º, parágrafo único, inciso 1, combinado com o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9882. Bom, a arguição autônoma é uma ação similar às ações do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade no Supremo. A DPF autônoma, ela tem, por exemplo, a mesma legitimidade ativa da ADIM e da ADC. Quanto ao parâmetro superior de controle da DPF autônoma, é um parâmetro superior mais restrito do que o parâmetro superior da ADIM e da ADC. Porque a DPF, ela diz respeito apenas aos preceitos fundamentais da Constituição. Já a ADIM ou a ADC podem ter como parâmetro superior qualquer dispositivo constitucional. A DPF somente para os preceitos fundamentais. O objeto da ADPF também é um objeto diferente do objeto da ADIM e da ADC. Porque o objeto da ADPF não se limita a atos normativos. A ADIM e a ADC só podem ser movidas em face de lei ou ato normativo. O objeto da ADPF abrange também atos municipais. A ADIM só pode ser movida em face
de atos normativos federais ou estaduais. A ADC somente em face de atos normativos federais. A ADPF pode ser movida também em face de atos municipais. Além disso, a ADPF pode debater normas anteriores à Constituição. A ADPF pode tratar de recepção e não recepção, ao contrário do que ocorre na ADIM e na ADC. Então, a ADPF tem um objeto diferente do objeto da ADIM e da ADC. Bom, quais são os pressupostos da ADPF, conforme a Constituição e a Lei 9882? Bom, os pressupostos da ADPF são os seguintes: é necessária uma ameaça ou uma violação a um preceito fundamental da Constituição, provocada por um ato do poder público, um ato estatal ou um ato equiparado a um ato estatal, ou uma ameaça ou violação a preceito fundamental provocada por lei ou por um ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Além disso, o outro pressuposto da ADPF é a relevância da controvérsia constitucional. Em terceiro lugar, a inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade, é o princípio da subsidiariedade. E, finalmente, no caso da ADPF incidental, um pressuposto próprio, específico desta ADPF incidental, é a existência de uma lide proposta perante o Poder Judiciário. Bom, conforme o artigo 2º, inciso 1º da Lei 9882, a legitimidade ativa da ADPF, seja a ADPF autônoma, seja a ADPF incidental, a legitimidade ativa é a mesma legitimidade ativa da ADIM e da ADC, prevista no artigo 103 da Constituição Federal. Com detalhe aqui, no que diz respeito à ADPF incidental. As partes do processo originário da ADPF incidental não possuem legitimidade para propor a ADPF. Então, as partes, naquela ação da qual se pretende mover uma ADPF, essas partes não têm legitimidade ativa para a ADPF. Houve um veto presidencial ao projeto de lei no que diz respeito a um dispositivo que previa essa legitimidade ativa das partes de uma ação comum para mover a ADPF incidental relativa a um tema que estava sendo discutido naquela ação comum. Então, houve um veto e isso não passou. E segundo a doutrina, na prática, com isso, a ADPF incidental se tornou um instituto inútil, caiu no esquecimento. Não existe, na prática, a ADPF incidental. Porque se o legitimado ativo da ADPF incidental é também e unicamente o legitimado ativo da ADPF autônoma, por que você vai mover uma ADPF incidental? Então não faz sentido. Então, por isso, na prática, a chamada ADPF incidental caiu no esquecimento, não é utilizada na prática, somente a ADPF autônoma. Isso porque as partes autor e réu do processo comum, do bojo do qual poderia ser retirada a ADPF incidental, as partes não têm legitimidade ativa para a ADPF. Apesar disso, as partes numa ação originária, embora não tenham legitimidade ativa, elas podem propor ou podem pedir ao Procurador-Geral da República que mova a ADPF incidental. Isso está no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 9882. Outro detalhe sobre legitimidade é que, apesar da ADPF poder discutir a legitimidade de atos municipais, os prefeitos não têm legitimidade ativa para a ADPF. O Supremo, inclusive, mencionou isso no agravo regimental na ADPF 148. Os cidadãos, em geral, também não têm legitimidade ativa para a ADPF. E o Supremo reconheceu que, no que diz respeito aos legitimados ativos da ADPF, aplica-se aquela divisão entre legitimados universais e legitimados especiais da ADIM e da ADC, de maneira que os legitimados especiais precisam comprovar pertinência temática para moverem a ADPF. Isso está
sedimentado na jurisprudência do Supremo, por exemplo, a DPF 144, a DPF 385, etc. Bom, a legitimidade passiva da ADPF é o tema pelo qual nós começaremos o nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá. Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Estamos tratando sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático com a legitimidade passiva da ADPF. São legitimados passivos na ADPF os órgãos ou os agentes que estejam violando ou ameaçando violar preceitos fundamentais da Constituição de 88. Então, aqueles que violam ou ameaçam violar os preceitos fundamentais da Constituição são os legitimados passivos da ADPF. Importante anotar que no caso da DPF incidental, as partes da ação originária não são legitimados passivos, embora o relator possa determinar a sua manifestação nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9882. Bom, outro detalhe. A DPF, seja ela a DPF autônoma ou a DPF incidental, tem como objetivo a proteção de um preceito fundamental da Constituição de 88. Então, nós temos, para as normas que veiculam preceitos fundamentais, uma proteção especial à ADPF. Isto pode levar à ideia de que a ameaça a um preceito fundamental é uma ameaça mais grave do que aquela perpetrada contra outras normas da Constituição de 88. Mas é preciso lembrar que não há hierarquia entre normas originárias da Constituição, de maneira que estão no mesmo plano hierárquico as normas constitucionais que veiculam preceitos fundamentais e as demais normas constitucionais. Bom, mas o que é um preceito fundamental? A Constituição não diz o que é preceito fundamental para fins de ADPF e a Lei 9882 também não diz o que deve ser considerado preceito fundamental. Diante disso, diante deste vazio constitucional e legislativo, o Supremo e a doutrina devem dizer o que nós devemos considerar como sendo preceitos fundamentais. Para o Supremo Tribunal Federal, são preceitos fundamentais, dentre outros, os direitos e garantias individuais, as cláusulas pétreas, os princípios sensíveis, que são aqueles que podem levar à intervenção, os princípios fundamentais, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a busca do desenvolvimento econômico sustentável, a autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, a independência dos poderes, a independência funcional do Ministério Público, dentre outros, estes são preceitos fundamentais. A doutrina tem apontado como preceitos fundamentais os princípios fundamentais que estão no título 1º da Constituição, incluindo os fundamentos e objetivos da nossa República, bem como as decisões políticas estruturantes. E ainda os direitos fundamentais, ou pelo menos a maior parte deles, as cláusulas pétreas, os princípios constitucionais sensíveis, os princípios da ordem econômica e as normas relativas ao Estado de Direito e ao princípio democrático. Também é importante chamar a atenção para um entendimento muito interessante do Supremo Tribunal Federal, neste sentido aqui, no sentido de que a lesão a preceito fundamental estará configurada também com ofensa a disposições que confiram densidade normativa ou significado específico a um desses princípios. Então é preciso ter esta decisão do Supremo aqui em mente. Um outro ponto muito importante da DPF, muito presente em provas de concurso, é o tema do princípio da subsidiariedade. A subsidiariedade da DPF tem previsão legal. Tem previsão no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882, que diz que não será admitida a arguição de preceito fundamental quando houver
ou qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Então, se houver qualquer outro meio eficaz para sanar aquela lesão ou ameaça, não será admitida a DPF. Então, a DPF é uma ação subsidiária, é uma ação utilizada quando não existe outro meio para solucionar aquela lesão a um preceito fundamental. Este princípio da subsidiariedade tem sido fonte de muitos embates doutrinários. Parte da doutrina, por exemplo, meu querido amigo professor André Ramos Tavares, entende que esse dispositivo legal que impõe a subsidiariedade da DPF é inconstitucional. Segundo parte da doutrina, a lei não poderia limitar as hipóteses de cabimento da DPF previstas na Constituição. Ao contrário, essa parte da doutrina entende que a adequada interpretação da Constituição levaria a uma conclusão inversa, a conclusão de que a DPF teria uma preferência em relação a qualquer outro meio quando se configurar uma ameaça ou uma violação ao preceito fundamental. Já que é uma ação específica para a defesa de preceitos fundamentais, a DPF teria preferência em relação a todas as demais ações. Ela não seria subsidiária constitucionalmente. Então, a DPF teria a seu favor a especialidade, no sentido de que é uma ação que serve apenas para a defesa dos preceitos fundamentais, não para outras normas constitucionais, e ela seria a ação constitucionalmente especificada para a tutela dos preceitos fundamentais. E, portanto, seria uma ação que teria preferência em relação às demais. Então, o princípio deveria ser o princípio da preferência da ADPF e não da subsidiariedade da ADPF. A ADPF não deveria obedecer ao princípio da subsidiariedade, e sim ao princípio da preferência. Mas essa parte da doutrina, embora possamos ganhar com isso um meio ponto a mais tão importante numa prova subjetiva, na verdade, esta tese doutrinária ela não é aceita majoritariamente. A posição prevalecente na doutrina e na jurisprudência do Supremo admite a subsidiariedade da ADPF. Mas como é que eu vou entender a subsidiariedade da ADPF? Existem duas posições básicas sobre o significado e a extensão da subsidiariedade. Uma primeira posição diz que a possibilidade de interposição de qualquer outra ação, seja ela uma ação objetiva de controle concentrado, seja ela uma ação subjetiva, individual ou coletiva, ou a possibilidade de interposição de qualquer recurso é suficiente para prejudicar a DPF. Esta posição é a posição da equivalência dos resultados, segundo a qual basta a existência de uma ação qualquer ou um recurso qualquer para que a DPF não seja cabível. Uma outra posição é que diz que somente a possibilidade da interposição de uma ação objetiva de controle concentrado prejudica a DPF. É a posição da equivalência dos processos. Essa posição defende, portanto, que você só pode afastar a DPF se for possível utilizar a ADIM, a ADC, a ADIM por omissão. Então, além do possível resultado satisfatório similar àquele pretendido com a DPF, deve haver similaridade também no desenvolvimento do processo para afastar a DPF. Então, essa segunda corrente diz que somente a DPF pode ser entendida como não cabível se a situação puder ser resolvida por uma ação de controle abstrato e concentrado. Então, são as duas posições. A jurisprudência do Supremo não é clara sobre a posição definitiva da Corte. Em algumas situações, o Supremo parece ter se alinhado à segunda corrente, à equivalência de processos, porque o Supremo tem dito que o princípio da subsidiariedade deve olhar especialmente para os demais processos objetivos de controle de constitucionalidade. Mas outras decisões do Supremo sugerem que a tendência do Supremo
é a prevalência da primeira tese, a tese da equivalência dos resultados, a tese de que a existência de qualquer outra ação ou qualquer outro recurso, essa ação pode ser individual ou coletiva, pode ser uma ação de controle abstrato ou uma ação subjetiva comum, qualquer ação ou qualquer recurso pode afastar a DPF. Isso nós encontramos, por exemplo, nessa decisão aqui. A DPF será cabível desde que não exista, para a hipótese em concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, como habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de junção, ação popular, de estadual, dentre outros meios. No caso, a decisão recorrida demonstrou a viabilidade de acionamento com igual proveito de diversas outras ações constitucionais, evidenciando a inobservância da regra da subsidiariedade. Ainda uma linha no sentido de se buscar uma posição intermediária, que é essa aqui. A compreensão do que deve ser um meio eficaz para sanar a lesividade, se interpretada extensivamente, esvaziaria o sentido da DPF, pois é certo que no âmbito subjetivo há sempre alguma ação a tutelar, individual ou coletivamente, o direito alegadamente violado, ainda que seja necessário eventual controle difuso de constitucionalidade. De outro lado, se reduzida ao âmbito do sistema de controle objetivo, implicaria o cabimento da DPF para qualquer ato do poder público que não autorizasse o cabimento da DIN por ação ou omissão ou ADC. E, por isso, o critério deve ser intermediário, de maneira que meio eficaz de sanar a lesão é aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. No juízo de subsidiariedade, há de se ter em conta, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Especialmente os processos objetivos, porque haverá casos cuja solução ampla, geral e imediata ocorrerá por outros instrumentos processuais, não servindo a DPF tampouco a tutelar situações jurídicas individuais precedentes. No caso concreto, impugnam-se os editais de convocação do Exame Nacional de Ensino, os quais, ainda que possam ser questionados pela via individual ou coletiva, encontram na DPF, ante a multiplicidade de de atores afetados, meio eficaz, amplo, geral e imediato para a solução da controvérsia. Então há essa via intermediária também. De qualquer forma, devido ao caráter subsidiário da DPF, no que diz respeito às ações objetivas de controle de constitucionalidade abstrato e concentrado, nas hipóteses em que cabe a DIN, cabe a ADC ou cabe ação de inconstitucionalidade por omissão, não será cabível a DPF. E nas hipóteses em que não cabe a DIN, não cabe a ADC, não cabe a DIN por omissão, pode ser cabível a DPF, desde que estejam presentes os seus requisitos específicos. Quanto às ações subjetivas comuns, em determinadas situações, essas ações subjetivas comuns podem não impedir a DPF, porque nem sempre as ações subjetivas serão eficazes, inclusive porque não são dotadas de eficácia erga omnes e de efeitos vinculantes, como ocorre no controle abstrato. Então, a existência de ações subjetivas não necessariamente vai afastar a DPF. Eu sugiro estudar a jurisprudência do Supremo a respeito da subsidiariedade, inclusive as decisões que nós vimos há pouco. Outro detalhe é que o Supremo já decidiu que o princípio da subsidiariedade deve ser medido no momento da propositura da DPF. Então, é no momento em que a DPF é proposta que se averigua a questão da subsidiariedade. Isso está na DPF 190. Finalmente, conforme o Supremo Tribunal Federal, para o princípio da subsidiariedade afastar a DPF, basta a existência do meio processual capaz de sanar a lesividade, não sendo necessária a sua efetiva utilização. É o que nós encontramos no agravo regimental da DPF 536. Bom, o objeto da DPF autônoma, segundo a doutrina tradicional, está previsto no artigo 1º caput da Lei 9882, que diz o seguinte, que a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público.
Bom, a expressão ato do poder público é muito abrangente. Portanto, o ato do poder público, em face do qual pode ser movida a DPF, engloba, por exemplo, atos normativos, atos administrativos e atos judiciais. Observação: não cabe à DPF para discutir atos normativos regulamentares, porque no caso de regulamento, a violação a um preceito fundamental, se existir, será uma violação meramente reflexa do regulamento, porque, na verdade, o que violará o preceito fundamental será a própria lei regulamentada. Essa é uma posição muito clara no Supremo Tribunal Federal. Bom, com isso encerramos esse nosso encontro e no próximo encontro retornaremos ainda com o objeto da DPF. Muito obrigado e até lá. Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Constitucional aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Estamos conversando sobre o objeto da DPF e quero trazer mais alguns detalhes sobre este tema. Bom, a discussão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de projetos de lei ou de propostas de emenda, a princípio, não pode ser objeto de ADPF. O projeto que deu origem à Lei 9882 trazia dispositivos que abriam essa possibilidade, mas eles foram vetados. Então, a princípio, projeto de lei ou proposta de emenda não pode ter a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade discutida em sede de ADPF. O Supremo decidiu que não se admite a utilização da ADPF em face de projetos normativos ainda em tramitação no Congresso Nacional, ou seja, ainda não aperfeiçoados, justamente porque os dispositivos que estavam no projeto que deu origem à lei da ADPF foram vetados. Bom, o Supremo entende que em determinadas circunstâncias a ADPF pode ser manejada, pode ser ajuizada em face de decisões judiciais, quando se trata de decisões judiciais que se referem ao controle de constitucionalidade e não à tutela de interesses subjetivos comuns. Mas o Supremo não admite a ADPF em face de sentença transitada em julgado, porque sentença transitada em julgado desafia a ação rescisória e não a ADPF. Por outro lado, a mera existência de ações individuais ou coletivas já transitadas em julgado, nas quais se discute o mesmo tema da ADPF, não impede o manejo da ADPF. O Supremo já decidiu, por exemplo, isso na ADPF 304. O trânsito em julgado eventual de decisões proferidas em ações individuais e coletivas, nas quais tenha sido discutida a mesma questão apresentada na ADPF, não obsta a fiscalização abstrata de constitucionalidade. Outro detalhe é que a restrição legal não é uma restrição constitucional, é uma restrição apenas da lei, acerca do cabimento da ADPF somente em relação a atos do poder público, exclui a possibilidade de se interpor a ADPF em face de atos não estatais, ou seja, atos particulares, atos privados, ainda que sejam violadores de preceitos fundamentais, não podem ser objeto de ADPF, exceto, conforme admite a doutrina, atos privados que sejam equiparados a atos do poder público, como ocorre, por exemplo, no caso de delegação. Então, se o poder público delega a prática de determinados atos a pessoas privadas, esses atos praticados por pessoas privadas podem ser objeto de ADPF se violarem ou ameaçarem um preceito fundamental. Além disso, a doutrina entende que a ADPF pode ser movida para evitar ou reparar uma lesão a um preceito fundamental decorrente de uma omissão inconstitucional, porque a ADIM por omissão e o mandado de injunção podem não ser instrumentos suficientes e eficazes para proteger o preceito fundamental, abrindo caminho para o cabimento da ADPF. É isso que nós encontramos na ADPF número 4 e também no agravo regimental da ADPF 319. O Supremo já admitiu a ADPF em face de provimento de Tribunal de Justiça, ADPF 41,
E o Supremo entende ainda que não cabe a DPF contra as súmulas do próprio Supremo, porque súmula não consubstancia ato do poder público, súmula é apenas a expressão de entendimentos reiterados da Corte. Então não cabe a DPF em face de súmulas, nem mesmo em face de súmulas vinculantes. Então isso é algo que o Supremo tem assim entendido. Muito interessante é ainda a seguinte posição do Supremo. A DPF, caso concreto, institucionalização de prática aparentemente contrária à Constituição, arguição contra a norma e a prática com base nela institucionalizada, além de atos concretos já praticados, controle objetivo e subjetivo em uma mesma ação, cabimento da DPF. Então é possível a DPF não apenas contra uma norma, mas também contra uma prática institucionalizada com base nesta norma. Em relação ao veto, cabe à DPF contra veto presidencial? O Pleno do Supremo entendeu que não é cabível a DPF em face de veto, na questão de ordem da DPF número 1, em fevereiro de 2000. Depois, uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello, em 2004, entendeu que poderia caber a DPF em face de veto, mas é uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello. E, portanto, o plenário do Supremo tem uma decisão prevalecente de que não cabe a DPF em face de veto. É uma linha similar àquela que é adotada em relação ao mandado de segurança, cuja jurisprudência do Supremo vem entendendo que não cabe mandado de segurança em face de veto presidencial, porque o veto é um ato político sujeito ao exame apenas do Congresso Nacional. Mas, recentemente, o Supremo examinou uma situação em ADPF que tem a ver com veto. O Supremo admitiu a DPF para discutir aspectos formais do veto presidencial, e não o mérito do veto. Em especial, o tema da irretratabilidade do veto. Nesta decisão aqui, cautelar em ADPF, veto presidencial em projeto de lei que determinava a utilização de máscaras em locais fechados. Novo veto depois da sanção parcial contra dispositivo anteriormente sancionado que determinava a utilização de máscaras em presídios. Admissibilidade da DPF contra veto por inconstitucionalidade. Impossibilidade de arrependimento do veto. Então aqui o Supremo disse que se o presidente da República vetou apenas alguns artigos e sancionou outros, não poderia depois voltar atrás e vetar outros dispositivos que haviam sido inicialmente sancionados. No que diz respeito a leis e atos normativos já revogados, ou extintos, ou com eficácia exaurida, tendo em vista que, em regra, eles não podem ser objeto nem de ADIM nem de ADC, a princípio eles podem ser objeto de ADPF em razão da subsidiariedade desta ação, se forem cumpridos os requisitos próprios da ADPF. O Supremo, na DPF 33, julgado em 2005, decidiu, no caso, que era um caso que versava sobre ato normativo pré-constitucional, o Supremo decidiu que a revogação da lei ou ato normativo não impede o exame da matéria em sede de ADPF. Então, atos revogados ou extintos ou com eficácia exaurida podem ser objeto de ADPF. Importante anotar que a amplitude da expressão atos do poder público termina fazendo com que o objeto da DPF autônoma inclua também situações que, segundo a doutrina, seriam situações apenas de ADPF incidental. Ou seja, o inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9882 termina sendo aplicável também à DPF autônoma e não apenas a DPF incidental. Tanto é assim que o Supremo tem admitido o ajuizamento de ADPF autônoma para debater temas ligados a leis municipais e a leis ou atos normativos anteriores à Constituição, ou seja, o Supremo tem admitido a DPF para tratar do fenômeno de recepção e não recepção. Vejam aqui, na DPF 413, o Supremo examinou uma lei municipal que seria violadora de preceitos fundamentais, também na DPF 514, na DPF 273, na DPF 190, e nessas outras decisões aqui, o Supremo examinou o fenômeno da recepção e não recepção. O Supremo admitiu a DPF para normas
constitucionais, tanto na DPF 33, como na DPF 90, como na DPF 590, DPF 130, 47, 156, etc. Então, cabe à DPF autônoma nas situações do inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º. Quanto a essa questão de leis anteriores à Constituição, cabe à DPF, se preenchidos os requisitos, mas não pode ser objeto de ADPF unicamente discutir se a lei anterior à Constituição de 88 era inconstitucional em face da Constituição anterior. Para isso, não cabe a DPF. A DPF é para discutir se a lei anterior viola um preceito fundamental da Constituição atual. Vejam aqui, o Tribunal Pleno do Supremo assentou a impossibilidade, em sede de ADPF, de se verificar a compatibilidade de norma pré-constitucional com a Constituição em vigor na época da sua promulgação. Então, isso não é possível. Outro detalhe é o de que o requisito da controvérsia constitucional relevante se aplica também à DPF autônoma, sob pena do não conhecimento da ação. A doutrina entendia, ou parte dela talvez ainda entenda, que o requisito da controvérsia constitucional relevante seria só da DPF incidental. Mas a jurisprudência do Supremo terminou se afirmando no sentido de que o requisito da relevância da controvérsia constitucional se aplica também à DPF autônoma. É o que nós vemos aqui nestas decisões. A DPF, relevância do fundamento da controvérsia constitucional, nesse caso aqui, pressuposto não atendido, aplicação do artigo 1º, parágrafo único, inciso 1 da Lei 9882, não cabimento da DPF. Então, uma decisão que entendeu não cabível a DPF autônoma, porque não foi comprovada a existência de controvérsia constitucional relevante. Isso aqui é agravo regimental na DPF 164. Da mesma forma, esta outra decisão, que diz que a jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de que a arguição de cumprimento de preceito fundamental possui como requisitos processuais a relevância constitucional da controvérsia e o critério da subsidiariedade. É o agravo regimental na DPF 283, julgado em 2019. Quanto ainda a esse requisito da relevância da controvérsia constitucional, se entende que haverá relevância quando a decisão tiver repercussão geral, transcendendo o interesse das partes no litígio, no caso da DPF incidental, devido ao grande número de processos análogos, à gravidade da tese discutida, ao alcance político, econômico, social ou ético da questão, etc. Em todas essas hipóteses, a controvérsia constitucional seria relevante. Bom, há alguns aspectos processuais da DPF que são regidos pela Lei 9882, com aplicação subsidiária da Lei 9868, e que são muito frequentes em provas de concurso. E eu preparei aqui um quadro com os principais aspectos processuais da ADPF que tem sido objeto de provas de concurso. O quadro é o seguinte: aspectos processuais da ADPF, conforme a Lei 9882 e a aplicação subsidiária da Lei 9868. Primeiro, o instrumento de mandato, a procuração, quando existente, deve incluir a outorga de poderes específicos para mover a DPF, isso está na DPF 110, sendo possível, entretanto, a concessão de prazo para regularizar a situação. Alguns legitimados ativos do controle abstrato têm legitimidade ativa e também possuem capacidade postulatória. Isso está na questão de ordem da DIN 127 do Supremo. Então, não precisam de advogado. Nesse caso, não há por que ter procuração se não tem advogado. Outros legitimados ativos não têm capacidade postulatória e precisam mover o controle abstrato com advogado. Então, nesses casos, tem que ter a procuração. Mesmo um legitimado ativo que também tem capacidade postulatória pode querer mover a DPF por meio de advogado, não tem problema. Aí é necessária a procuração. Mas sempre que houver procuração, é preciso que na procuração conste a outorga de poderes específicos para mover a DPF. Segundo ponto, deve haver comprovação na petição inicial, se for o caso, da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Já conversamos sobre este requisito há pouco.
Terceiro ponto, a afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ADPF. Então, a violação aos preceitos tem que ser uma violação direta e não meramente reflexa ou indireta. A causa de pedir da ADPF é aberta. Os requisitos da liminar são o fumus boniuris, o periculum in mora e a conveniência. Outro detalhe é que, com SPEC no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do Supremo convolar julgamento de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. E mais um detalhe, segundo a jurisprudência do Supremo, a liminar na ADPF pode valer por 180 dias, prazo este que pode ser prorrogado. Também é preciso atentar para o fato de que, em uma decisão cautelar em sede de ADPF, o Supremo reconheceu a não recepção com efeitos modulados. Então, o Supremo fez a modulação dos efeitos da não recepção. A princípio, a modulação dos efeitos deve ser feita somente no tema da inconstitucionalidade, por força do artigo 27 da Lei 9868. Mas aqui o Supremo fez modulação de não recepção. Então, se fez na cautelar, presume-se que a não recepção, com efeitos modulados, possa ocorrer também na decisão final. Outro detalhe é que a DPF pode ser convertida em ADIM e vice-versa, são ações fungíveis, ADIM e ADPF, exceto no caso de erro grosseiro ou quando houver prejuízo à efetividade processual. Conforme artigo 11 da Lei 9882, a decisão final da ADPF terá, em regra, efeitos retroativos, salvo decisão de 2/3 do plenário do Supremo no sentido da modulação dos efeitos, da modulação temporal dos efeitos. A decisão final da ADPF, mesmo julgando a ação improcedente, pode dar interpretação conforme a Constituição a um determinado ato normativo, é o que encontramos na ADPF 46. Então, esses são os detalhes processuais da ADPF. Muito obrigado e até um próximo encontro.